Sofia, acontece uma coisa interessante. Nós estivemos há pouco tempo em Portugal, falam em sofrimento dos judeus durante 300 anos, mas não falam em Inquisição. E eu tenho medo que a mesma coisa aconteça com o Holocausto. Eu queria saber o que você acha. Aconteceria a mesma coisa ou são coisas independentes? Bom, Gerson, não são coisas independentes na medida em que a temporalidade e o ser humano, a condição humana frente à temporalidade, faz com que, à medida que nós nos distanciamos dos eventos cada vez mais, nós passamos a depender de um exercício histórico, de um exercício de interlocução, de estudo, para que aquilo que vai ficando cada vez mais no passado não caia plenamente no esquecimento. Claro está que a Inquisição, tendo decorrido já séculos para os dias atuais, fica como um registro de história formal, de história oficial, ensinada, inclusive nas escolas, para os alunos de uma maneira geral. No entanto, o Holocausto, tendo acontecido há menos tempo, nós ainda podemos contar não só com os testemunhos vivos, mas com uma transmissão oral mais próxima dessa vivência, principalmente na comunidade judaica, onde nós temos gerações de filhos e netos que convivem com esse tema, muitas vezes em suas casas. Então existe uma possibilidade de resgate de memória e de história com mais facilidade do que um evento passado como a Inquisição. Conforme o tempo vai passando, nós precisamos incrementar essa prática, que é uma prática judaica da história oral, da oralidade, não só do ensino formal do Holocausto nas escolas, tá? Mas manter este assunto vivo no ensino informal, em reuniões culturais, na mídia impressa, na mídia virtual, que hoje nós temos um material imenso, mas que precisa ser melhor trabalhado para que realmente toque as pessoas. Nós precisamos manter essa vivência dolorosa da condição judaica e da condição humana como um tema paradigmático de reflexão do que a sociedade pode chegar quando se transgride a ética, quando se transgride a possibilidade de tratar o outro com a sua plena valorização como ser humano. Como é que você explica, diante desse horror que foi o Holocausto, o silêncio da humanidade que não reagiu, que calou, que ficou em silêncio total e deixou que isso acontecesse, essa tragédia, a pior tragédia da história da humanidade? O ser humano tem essa evitação de admitir a maldade no grau máximo que a gente viu chegar em termos macrosociais com o Holocausto. Então, diante do horror, existe uma reação instintiva à evitação, a não querer lidar com, a não querer ver, a não querer tomar partido e achar que aquilo vai estar sempre longe de mim, longe do meu grupo. E isso não é verdade, a história está aí para mostrar diversos contra-exemplos. Essa não é uma atitude realmente construtiva. E, Gerson, eu acho que a gente não pode ficar somente na análise psicológica. Existe um contexto político, existe um contexto econômico por trás disso tudo, na época e mesmo depois. Hoje em dia, com a maneira que a mídia maior lida com a questão do Holocausto, nos coloca a pensar que política internacional é essa, hoje em dia e à época, que favorece a isenção, que favorece a ausência de tomada de posição, de dizer claramente não à violência, não ao Holocausto. Mas, no entanto, a diretora desse programa apresentou um projeto e foi aprovado pela prefeitura para que fosse dado aulas de história
sobre o Holocausto às crianças, para que elas aprendessem que isso não poderia ser repetido. Fico muito feliz. Ela foi uma das pioneiras, se eu posso assim dizer, que a pioneira a levantar essa proposta em termos formais e oficiais para o governo. E entendeu que é através da educação e é dentro da escola que a gente vai dar não só informação, Gerson, mas formação. Formar indivíduos capazes de entrar em contato com esta dura realidade que não está só nos jornais, ela não é uma história falada, é uma realidade e que, infelizmente, não está tão distante de nós. As raízes, os germes da violência em macroescala estão muito mais próximos e são muito fáceis de serem instaurados enquanto realidade quando a gente está numa ditadura, num movimento totalitarista como foi o nazifascismo, como acontece em outras ditaduras, já aconteceu na história do Brasil e infelizmente existe ainda em outras partes do mundo. Então, essa denúncia, ela é sempre atual e eu acredito que é na escola, que é o lugar onde a gente precisa trabalhar com afinco, mas como eu já disse antes, Gerson, não só na escola. Esse tipo de veiculação que você hoje me dá a oportunidade de poder contribuir, eu sou muito grata e fico muito orgulhosa de estar aqui hoje com vocês, podendo abordar esse assunto, nos engrandece. É neste contato do inter-humano que a gente ganha força para ver que o mundo dá para ser melhor e dá para ser diferente do que esse contra-exemplo que a gente tem no Holocausto. Sofia, amor se paga com amor. Isso é que o povo tem que compreender. Se olhando nos olhos e confiando uns nos outros e fazendo o bem. É isso. Isso, Gerson. Você me arrepia literalmente com essas palavras e eu acho que é esse o contágio que a gente está aí para contribuir e reproduzir. Eu agradeço muito a você. Volte, porque nós queremos que você conte muito mais, nos ensine muito mais, porque infelizmente o nosso tempo é curto. E você tem muito a nos dar. Muito obrigado e volte sempre. Voltarei com muito amor, com muito carinho, com muita honra, Gerson, diante da sua pessoa e diante aqui de todo o carinho que a Tereza e a equipe de vocês sempre me dão. Muito obrigada.